E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de matemática financeira como educação financeira, na verdade, né? E hoje a gente vai falar sobre juros. Todo mundo tem medo de juros, mas não é para ter medo, não. É uma consequência natural da mudança do valor do dinheiro no tempo. Beleza? Vamos lá? Juro. A gente fala assim, eu juro isso, eu juro aquilo, mas na verdade em matemática, na área de finanças, é uma remuneração que a gente dá ao capital. Quer dizer, o dinheiro aplicado em qualquer situação, ele vai ter uma remuneração como se fosse um aluguel. Eu vou utilizar o dinheiro por um determinado tempo e vou devolver ao banco, por exemplo, e vou pagar ele um aluguel pelo tempo que eu usei esse dinheiro. Ou, quando você investe no banco, o banco fica com seu dinheiro durante um determinado tempo e te devolve com juro. Tá? Então, o juro é a ideia de aluguel de um dinheiro que você não tem ou que aquele banco não tem, está usando e depois devolve com uma remuneração. Mas isso depende do tempo. Tá bom? Você jura que é isso mesmo? Juro que é isso mesmo. Bom, existem tipos de juros. Tá? Primeira modalidade que a gente chama de juros simples. E o tal do juros simples é aquele que é calculado não por ser de uma maneira calculado de uma maneira fácil, mas porque ele não acumula. É sempre sobre o mesmo valor inicial, sobre o capital inicial da aplicação. Ele tem sempre o mesmo valor e sempre no mesmo período, no mesmo tempo, tá bom? Eu não vou juntar a ele o capital, nem vou juntar a ele o montante, quer dizer, o capital mais o juro, da aplicação anterior. Eu vou calcular uma vez e esse valor vai ser acrescido sempre que vencer um período. Digamos, após um mês, se existe um juro de 5% de R$ 200, que vai dar lá R$ 10, então a cada mês acrescentam-se R$ 10 aquele valor, 200, 210, 220, tá bom? E como é que a gente calcula isso? Tem uma formulazinha. O juro é o capital multiplicado pela taxa, capital C, multiplicado pela taxa I, multiplicada pelo tempo T. Então aqui C é capital, I é tempo e T é taxa. Tá bom? E aquilo que eu acabei de falar para vocês, montante, é a soma desses dois valores, do capital e do juro. Então, se você aplicou R$ 200 e ganhou 10 de juros, o montante é 210. Beleza? Seguindo em frente. Primeiro exemplo, eu vou aplicar R$ 300 a juros simples de 6% ao ano durante 5 anos. Como é que fica isso aí? Quanto eu vou ganhar de juros e quanto eu vou ter de montante depois dessa aplicação? O capital aqui é de R$ 300. A taxa I, 6%. E o tempo é de 5 anos. Então vamos lá? Seguindo. Capital, 300. A taxa, 6%. E o tempo, 5 meses. Então lembrando, C é capital, I é a taxa e o T é o tempo. Beleza? Continuando. Se eu fizer essa multiplicação toda, vai dar 300 vezes 6, 1.800, vezes 5, 9.000.
9.000 dividido por 100, 90. Então, o juro vai ser de R$90 e o montante 300 mais 90, 390. Então, ó, juro no total vou ter R$90 e o montante 390. Beleza? Então, ó, apliquei no banco e peguei um montão de dinheiro depois de volta da minha aplicação, tá bom? Então, aí o juro é a meu favor. Quando você fica devendo ao banco, o juro é contra você, a favor do banco. Segundo exemplo. Qual é o capital que produz juros simples de R$600 com uma taxa de 5% ao ano em 3 anos? Então, esses 600 aqui, ó, são juros. 5% é a taxa. E esse tempo aqui é de 3 anos. Beleza? Vamos lá? Ó, 600, eu não sei o capital, a taxa é 5% e 3 é o tempo. Só lembrando, ó, cada valor está aqui direitinho. 5 vezes 3, 15 sobre 100. E aí eu vou dividir agora esse 600 vezes 100, que dá 60.000, pelo 15. 60.000 dividido por 15, 4.000. Então, com R$4.000 de aplicação, depois de 3 anos, eu consigo juros de R$600 com uma taxa de 5% ao ano. Bom? Então, se você quiser pensar na taxa, são 3 anos. 5 mais 5 mais 5 são 15%. Você poderia fazer 15% de um número C é igual a 600. Foi isso que a gente fez. Bom? Então, esse aqui é 15% do valor. Beleza? Se estiverem com alguma dúvida, é só voltar e olhar lá. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre juros compostos. O pessoal tem muito medo disso, porque o juro composto é aquele que a gente mais utiliza no mercado financeiro. Ele é mais utilizado porque, na verdade, ele é mais rápido. Ele incorpora o juro ao capital anterior, gerando um montante, e esse montante vai ser o capital da nova aplicação. Então, é sempre juntando capital, mais montante, mais juro, e vai juro sobre juro, sobre juro, sobre juro. E aí a gente vai ter sempre, ao final de cada período, o juro acumulado sobre o capital. Tá bom? Se eu pegar o montante e aplicar uma taxa que a gente chama de I durante T períodos, a gente vai ter essa expressãozinha do montante, tá? Então, montante é capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Esse 1 mais I aqui é o que a gente chama de fator de aumento. Nós criamos aí um momento só para estudar o fator de aumento e o fator de redução. Dá uma olhada lá no site que você vai ver. Tá bom? Então, o fator de aumento é aquele fator, é o número que vai ser multiplicado, 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 fazendo com que o montante cresça. Tá? Então, esse mais aqui indica que eu tenho aqui um fator de aumento. E esse fator de aumento, por ser fator, ele vai multiplicar. E se ele é sucessivo, ele vai ficar na forma de potência. Tá bom? Geralmente, como a gente falou, isso aí é chamado de juros sobre juros. Mas não é nada demais não, tá? Não é nada absurdo, é natural. Tá bom? Vamos ver um exemplinho lá, ó. Um capital de 5.000, aplicado a taxa de 20% ao ano durante 2 anos. Então, aqui eu tenho capital, aqui eu tenho a taxa, e aqui eu tenho 2 anos o tempo. Capital, 1 mais I elevado ao tempo. Capital é 5.000, o I é 20% e o tempo 2. Continuando, 1,2 por quê?
20 dividido por 100 dá 0,2. Somado com 1, 1,2. 1,2 vezes 1,2, 1,44. E na hora de multiplicar isso tudo aí, deu 7.200. Então você aplica 5.000, ganha um total de 2.200 para ficar com um montante de 7.200. Tá? Uma pessoa pega R$2.000 emprestados a juros de 10% ao mês pelo prazo de 3 meses com capitalização composta. Qual o montante a ser devolvido? Então aqui, ó, capital, taxa e tempo. Vamos lá? Montante capital 1 mais taxa elevado ao tempo. O capital é 2.000, a taxa é 10% e o tempo é 3 meses. Fazendo a continha 1,1 elevado à terceira potência, que aqui é 100% mais 10%, 110% que é 1,1. Vai dar 2.000 vezes 1,331, 2.662. Então, o montante é 2.662. Como a pessoa pegou 2.000 emprestados, os juros correspondem a R$662. E por fim, a gente vai comparar uma coisa com a outra. Por que juro simples é chamado de simples? Por que juro composto é composto? Olha só, eu estou aplicando a 10% ao mês uma quantia de R$1.000. Então, se eu pegar 10% de R$1.000, são R$100. Então, vou aumentar 100, 1.100. Vou aumentar 100, 1.200. Vou aumentar 100, 1.300. Vou aumentar 100, 1.400. Por isso, eu tenho aqui juros simples. Eu calculei uma vez só e vou somando sempre o mesmo valor. Agora, no juro composto, não. Eu tenho no primeiro mês um acréscimo de 10%. 10% de 1.000 é igualzinho no anterior, 100. Só que agora eu vou calcular 10% de 1.100. Então, vão entrar mais R$110. Quando eu for juntar os próximos valores de juros, eu vou ter que acrescentar sempre 10% em cima do valor total. Então, 10% de 1.210, 121. 10% de 1.331 vai dar mais 131, 133 e 10. Por isso é que vai acrescentando, acrescentando, acrescentando. Por isso que a gente chama de juro composto, porque vai compondo com o juro do período anterior. Tá legal? Ah, entendeu, né? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um abraço!